boa tarde. Tudo bem? Vamos hoje, falar sobre a rotina do bebê. Tudo bem, Rawane? Fabiola também está por aqui, a Sandra. Então, gente, eu já consegui fixar o tema da nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a importância da rotina para os nossos bebês, né? Como é importante a gente ter rotina para que o nosso bebê se sinta seguro, para que ele consiga crescer e se desenvolver. Então, a rotina, ela conduz, ela ajuda em todo esse processo para que o bebê se sinta seguro e consiga crescer com saúde e com segurança. Muitas mães falam que não gostam muito de rotina, que se tiver rotina não vai poder sair mais de casa, como que vai viajar. Mas é importante que vocês entendam que a rotina, ela traz muitos benefícios para o bebê. Então é importante que tenha os dias atípicos é que a gente sai de casa, os dias atípicos é que a gente viaja. Então é possível sim proporcionar uma rotina ajustada para o seu bebê na maioria do tempo. E quando vocês forem viajar, vocês vão tentar seguir aquela rotina o máximo possível. E caso saia da rotina em determinado dia, no outro dia retorna, e aí não se perde essa rotina que foi construída, ao longo dos meses aí do seu bebê. Então é importante que vocês entendam qual é a necessidade da rotina, qual é a rotina adequada para a fase do seu bebê. No primeiro ano do bebê, o bebê, ele passa por algumas transições de janela de sono, Todo mês ele consegue ficar acordado 30 minutinhos a mais. Então é importante que vocês saibam o que esperar a cada mês para que a rotina dele sempre esteja ajustada, tá? A rotina, o bebê ele não entende horário. Ele não entende horário de nada. Ele entende sequência. Então, o que vai trazer segurança para o seu bebê e tranquilidade? Ele saber a sequência do dia dele. Então, desde o momento que ele nasce, você já consegue estruturar uma rotina para que ele comece a aprender a sequência. E aí é quando a gente consegue ensinar bons hábitos de sono, Que se seu bebê acorda, mama, interage e dorme, a gente já consegue não associar o mamar a dormir desde pequenininho. O primeiro mês, como a janela de sono do bebê é muito curtinha, ele até lá no finalzinho da amamentação ele acaba cochilando, mas você vai estimular para que ele mame bem, mas ele não vai entender que ele precisa mamar para dormir, pois o mamar para dormir é o que muitas vezes atrapalha a rotina, porque fica naquela bagunça, Não sabe se dorme, não sabe se mama, não sabe se está com sono, não sabe se está com fome. Então isso gera muita insegurança para os pais. Então é importante que vocês comecem a rotina desde o primeiro dia de vida. Renata, eu nunca tive rotina, meu bebê já está com 1 ano e meio, o que eu faço agora? Começa hoje, Seu bebê ele está pronto para aprender e toda criança gosta de rotina. Eles se sentem seguros com a previsibilidade do que vem a seguir no seu dia a dia, certo? Então, bebês de 0 a 6 meses podem seguir uma sequência de rotina que seja acordou, interagiu um pouco, mamou, interagiu e dormiu. Nisso baseado na janela de sono da fase do seu bebê. A questão da janela de sono, que muita gente não entende o que eu vou explicar para vocês agora. A janela de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado feliz. Então é uma janela de oportunidades onde o seu bebê brinca e se alimenta. Então a cada mês essa janela de sono, ela tem um tempo. É importante que você saiba essa janela de sono para que você saiba em que momento colocar o seu bebê para dormir, em que momento oferecer o mamar, em que momento brincar, para que essa rotina dele fique ajustada. Após os 6 meses, entra a introdução alimentar. Então, as janelas de sono do seu bebê, você vai continuar se baseando na rotina dentro dessa janela de sono. Nesse intervalo é quando ele vai comer a frutinha, vai almoçar, vai jantar, para que ele também durma no horário adequado para a idade dele. Então, de 0 a 2 anos, a rotina é basicamente a mesma,
Sempre dentro da janela de sono, o bebê brinca e se alimenta. E quando finaliza essa janela, vocês vão e conduzem ele para o sono. Assim, tudo vai ficar organizado, né? Ele vai ter hora para comer, hora para brincar e hora para dormir. E aí tudo fica mais fácil, porque quando o bebê vai dormir na hora certa, ele não precisa ser ninado por muito tempo, ele não precisa ter o peito para dormir. Qualquer pessoa consegue fazer dormir, então isso faz toda a diferença na vida do bebê e com certeza na sua maternidade também. Outra coisa que é importante ressaltar, que na rotina o bebê, ele fortalece os laços dele, né, psíquico, ele fortalece a comunicação, ele fortalece os bons hábitos de sono, ele fortalece também o brincar, né, a sabedoria de aprender, de se desenvolver. Então, tudo isso é na rotina. E durante o sono, ele treina e memoriza o que ele aprendeu na rotina dele. Então, por isso que em alguns momentos, vocês já devem ter percebido que o bebê acorda de madrugada e começa a treinar o que sabe, né? Começa a fazer besourinho, começa a bater palma, aí a gente vai lá e pega no colo e tenta fazer dormir de novo. Só que quando a gente faz isso, a gente está atrapalhando o bebê. Em vez dele estar lá se desenvolvendo para passar aquele desenvolvimento rápido, né? Para criar aquela habilidade rápida, a gente acaba atrapalhando. Então, é durante a noite que o bebê treina e memoriza o que aprende durante o dia. É importante que a gente só vá até ele ajudar quando ele estiver chorando, para que a gente possa acalentar e acalmar ele novamente. Então, é durante a rotina que ele aprende e desenvolve, e é durante a noite, durante o sono, que ele treina e memoriza o que ele aprendeu durante o dia. Então, por isso que é importante a gente ter uma rotina ajustada. Geralmente, vocês conseguem observar que o bebê que não tem rotina, ele costuma ser um bebê mais irritado, um bebê que não come bem, um bebê que demanda muito colo, por conta dessa falta de rotina, né? Ele não sabe o que vem, o que vai acontecer, você também não sabe o que fazer nesse momento, e aí acaba virando essa bola de neve. Então, a rotina, ela pode ser iniciada a partir do primeiro dia de vida, e sempre é tempo para começar a ter uma rotina, e ela é muito importante para o bebê e com certeza vai trazer aí uma tranquilidade para a sua maternidade, por você saber em que momento fazer cada coisa com o seu bebê, tá bom? É normal também, depois que você estabiliza uma rotina, que não tem horários fixos, né? Eu pego muitas mães que me procuram para fazer consultoria e elas falam: ah, Renata, eu começo o ritual do meu bebê, o ritual do sono, às 19h30. E aí ele demora muito para dormir, ele demora 2 horas para dormir, ele demora 1 hora para dormir, ele tá muito cansado, ele tá irritado. Por que isso acontece? Porque essa mãezinha que faz esse ritual às 19h30, ela não levou em consideração quando que foi a última soneca do bebê dela. E aí, dependendo do horário e da idade desse bebê, esse bebê ele já passou do ponto, ele já está muito cansado. Então, por isso que a gente não pode ter horário fixo para poder fazer as atividades com o nosso bebê, principalmente o ritual noturno. Depois que a gente ajusta a rotina durante o dia, o bebê ele vai ter mais ou menos um horário onde ele faz o ritual noturno. É natural que tenha entre 30 a 40 minutos de variação desse tempo no decorrer dos dias. Porque nós não somos um robozinho, né? Que todo dia, 7h30, a gente sente sono, independente do horário que o bebê dormiu. Então é importante que a gente entenda essa janela de sono, mais uma vez falando, né? Eu sempre bato muito nessa questão da janela de sono, porque é o guia de uma boa rotina, é saber essa janela de sono. Então, é importante que a gente saiba a janela de sono para a gente saber que horas a gente precisa começar o ritual do sono do bebê. Então, não adianta você querer ter um ritual do sono estruturado indo para esse ritual no horário. Porque se você for no horário, dependendo de quando o seu bebê acordou, da última soneca, ele pode ter passado do ponto ou pode ir com muita antecedência, o que também faz com que o bebê não consiga dormir. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem melhor.
Vamos supor que o seu bebê tem 7 meses. A janela de sono dele é de 3 horas, certo? E a última soneca dele, ele acordou às 17 horas, certo? Ou seja, se ele tem uma janela de sono de 3 horas, o sono noturno dele, ele vai sentir sono para dormir à noite às 20 horas, certo? 17, 18, 19 e 20, porque a janela dele é de 3 horas. Se eu começo o ritual do sono do meu bebê às 18h30, às 19h30, eu já sei que ele vai demorar para dormir, porque ele só vai estar pronto para dormir às 20 horas, porque a janela de sono dele é de 3 horas. Então, nesse caso, o melhor horário para começar esse ritual no sono, nesse dia que ele acordou às 17 horas, seria às 19h30. Porque eu daria o banho, vestiria o pijama, daria um mamá caprichado, para 20 horas ele tá pronto para dormir. Então, é isso que eu tô tentando explicar para vocês, que é importante você saber a janela de sono, o último horário que o bebê dormiu, acordou da soneca, para que você consiga calcular o momento certo para começar o ritual noturno, para o seu bebê dormir com mais facilidade. O que é dormir com facilidade? As mães sempre me perguntam, Renata, como que é que eu sei se meu bebê está dormindo com facilidade, se ele está com a janela de sono ajustada? Quando o bebê está com a janela de sono ajustada, ele dorme entre 3 a 15 minutos, tá? Então, Renata, meu bebê demora meia hora para dormir. Ele não está com a rotina ajustada. Renata, ele demora de 10 a 15 minutos. Aí ele tá com a rotina ajustada. Por quê? É mais ou menos o tempo que a gente leva para adormecer. E aí, se adormecer, ele pode estar com a janela de sono ajustada, mas ter um hábito de sono de dormir no colo. Mas dorme até 15 minutos? Ok, a janela de sono dele tá ajustada, mas o hábito de sono tá com dependência de alguém para dormir. Então, não é muito bom, né? O ideal é que seu bebê tenha autonomia para dormir no berço e dormir sozinho. E se ele dorme sozinho, mas ele demora 30 minutos para dormir? Aí cabe ajuste na janela de sono, porque ele está indo antes. Então, você tem que achar, dentro dessa rotina do sono do seu bebê, dessa rotina geral, não é nem só do sono, mas geral do seu bebê, o horário para ele ir, juntamente com os sinais de sono, para que ele adormeça entre 3 a 15 minutos. Assim, você confirma que a janela de sono do seu bebê está ajustada, certo? Então, funciona mais ou menos assim a questão da rotina. Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Se vocês quiserem ir deixando as perguntas aí, eu vou respondendo conforme eu for lendo aqui, tá bom? Acho que eu tinha visto uma perguntinha aqui em cima. Vamos lá. A Vanessa falou que é mãe de primeira viagem, tem um bebê de 18 dias e não sabe como fazer a rotina nessa idade. Vanessa, nessa idade de 18 dias, a janela de sono dele costuma ser por volta de 40 minutos a 1 hora. Então, ainda é uma janela de sono apertadinha, né? Curta, que muitas vezes ele acorda, mama e já quer dormir de novo. Ele não consegue ficar muito tempo acordado. Mas você já pode começar a ajustar essa sequência. Ou seja, na hora que seu bebê acordar, você já vai calcular o horário que ele vai dormir. Então, vamos supor que ele acordou 6 da manhã. Você já sabe que por volta de 7 da manhã, ele já vai começar a te dar sinais de sono. Então, nesse caso, quando ele acorda às 6, você vai dar o bom dia, vai abrir a cortina, vai trocar a roupinha dele. Se ele mamou, não tem muito tempo, você pode deixar ele um pouquinho de bruços para poder já ir treinando a musculatura, né, dele. Deixa ali uns 5 minutinhos e aí ele já vai para o mamar. O mamar nessa idade de 1 mês, geralmente demora uns 40 minutos a 1 hora, dependendo do ritmo do bebê. Então, você vai dar o mamar, estimulando para ele mamar bem, né, para que seja uma mamada efetiva. Quando ele terminar o mamar, você vai pôr para rotar. Nesse momento, ele já vai estar mais sonolento, né, já adormecendo, porque já finalizou a janela de sono dele. Então, você vai dar o mamar, vai avisar e vai colocar no berço. Outra coisa que é importante usar nessa fase, Vanessa,
é usar o charutinho, aquele paninho que envolve o bebê, para que ele diminua os espasmos de Moro e ajuda muito com o sono. E também o ruído branco. Então, ele terminou o mamar, ficou o tempo de arrotar, você avisou que ele está indo para a soneca, pôs na cama ou no berço, pôs o charutinho, ele ficou tranquilo, você já põe no berço. E aí vai esperar ele dormir ou ele chorar para você acalmar, tá? Então essa é a sequência. Quando ele fizer 2 meses, essa janela de sono dele vai aumentar para 1 e meia. Quando ele fizer 3 meses, vai ficar de 1 e meia. Então esse tempo de atividades vai aumentando e você vai ter mais tempo para interagir com ele. Mas nesse primeiro mês é basicamente acordou, interagir um pouquinho, mamar para dormir de novo, tá? Faz parte da rotina dele. Vamos lá. Uma Carol perguntou qual a melhor forma para desmamar meu bebê de 7 meses, na madrugada. Deixa eu procurar, tô com meu assistente aqui, vocês viram, né? Como eu tô chique. Vamos lá, Carol. Melhor forma para desmamar o seu bebê de 7 meses na madrugada. O primeiro ponto é entender se seu bebê ele dorme mamando. Se ele dorme mamando, o primeiro passo é você desassociar o mamar a dormir, certo? Porque vai ficar mais fácil para você fazer esse desmame do seu bebê de 7 meses. Então, primeira coisa que você vai fazer é ensinar ele a dormir sem estar mamando. Ele adormecer no berço ou adormecer sem estar mamando no colo, mas sem associação do mamar, certo? Isso não quer dizer que ele não pode mamar antes de dormir, principalmente no ritual noturno. Ele pode mamar e deve mamar no ritual noturno, porém você não vai deixar ele dormir mamando. Você vai estimular para ele mamar bem, viu que ele parou de mamar efetivamente, já está com aquela sucção muito devagar, não nutritiva, você estimula para ver se ele volta a sugar efetivamente. Se não voltar, você tira do peito e aí começa a fazer dormir, tá? O que não pode acontecer, gente, é colocar no peito, sabendo que ele não tá com fome, sabendo que é para dormir, né? Geralmente o que as mães fazem quando o bebê tem alguma associação do mamar para dormir? Coloca no peito, o bebê mama, dá poucos minutinhos, ele começa a fazer aquela sucção não nutritiva. E, em vez de estimular, a mãezinha acha bom para poder ele dormir. Então ela deixa lá ele chupetar, sabendo que ele vai dormir e na intenção que ele capote. E aí é esse dormir profundo no peito que gera uma associação de sono. Então não tem problema o seu bebê mamar antes de dormir no ritual noturno. Você só não vai deixar ele ficar nesse momento de chupetar muito para adormecer. Você vai tirar antes disso. E aí vai começar a fazer dormir no colo ou no berço de preferência, certo? Depois que você desassociar o mamar a dormir, você vai começar a espaçar as mamadas noturnas, tá? Nesse caso do bebê de 7 meses, Carol, é esperado um bebê de 7 meses que ele já durma até umas 4h30, 5 horas da manhã direto, né? Ele acorde, ele durma ali no ritual noturno por volta de 6h30, 7h30, mame antes de dormir e consiga ir direto até 4h30, 5 horas da manhã. Se ele já estiver com uma introdução alimentar bem estabilizada, almoçando bem, jantando bem, comendo a fruta, já é esperado que eles passem essa quantidade de horas noturnas. Porém, pelo que você me contou, o seu bebê mama mais vezes do que isso. Então, se ele mama de 3 vezes para cima na madrugada, a cada despertar na madrugada, você pode iniciar deixando 2 mamadas durante a madrugada, com intervalos de 4h30 a 5 horas. Porque assim você também vai desassociando que nem sempre que ele acorda, ele precisa mamar. E aí você vai, se ele acordar antes do horário previsto de mamar, você vai acalmar ele no colo e no berço. Se ele acordar no horário de mamar, você vai dar o mamar, mas não vai deixar dormir mamando. Então, essa é a primeira fase da adaptação. Depois que ele tiver só com essas 2 mamadas de madrugada, aí você pode tirar a primeira mamada, que é ali por volta de meia-noite, para você começar a ensiná-lo a ir direto até 4h30, 5 horas da manhã. Então, é assim que a gente faz esse desmame noturno. Ele tem que ser um desmame
gradual. Se o bebê mama muitas vezes à noite, você não pode chegar e tirar tudo, tirar todas as mamadas. Você tem que ir aos poucos. Então, mamou mais, tem mais de 7 meses o bebê. Mama de 3 vezes para cima, você começa deixando 2 mamadas ali por 1 a 2 semanas, para depois deixar só uma mamada, que é a mamada de 4h30 às 5 horas da manhã, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais uma pergunta. No caso, a Carol tá falando aqui que ele toma mamadeira, não dá peito mais, excelente. Ele dorme toda vez mamando a mamadeira à noite. Tá, no caso da mamadeira, do mesmo jeito, dependendo da quantidade de mamadeiras que ele toma durante o dia, ele vai mamar no ritual noturno e a meta final, né? A meta é ele mamar no ritual noturno e 4h30, 5 horas da manhã. Se ele mama mais do que isso durante a madrugada, você vai deixar 2 mamadeiras primeiro, que vai ser uma por volta de meia-noite, outra por volta de 5 da manhã. Essa mamadeira de meia-noite você pode ir diminuindo a quantidade dela para fazer o desmame. E nos 2 momentos não deixa dormir mamando na mamadeira, né? Você vai estimulando para ele mamar bem, mas não deixa ele ficar lá com a mamadeira chupetando até dormir. É basicamente a mesma coisa do peito. E até por falar em mamadeira, vou aproveitar aqui para desvendar um mito, né? Que muitas mães me perguntam que, Renata, o meu bebê não dorme porque ele mama no peito. Todo mundo fala que se eu der a mamadeira, ele vai dormir. Gente, isso não existe, tá? O seu bebê não dorme por associação externa para dormir. Então, independente de ser peito ou de ser mamadeira, ele pode não dormir. Então, não é a mamadeira que vai fazer o seu bebê dormir. São os bons hábitos de sono que vai fazer ele dormir, tá? Então, eu pego casos que a criança toma 3, 4 mamadeiras durante a noite. E mesmo assim não dorme. Na época do peito, ela mamava as 4 vezes também, 5 vezes. Então, não vai ser a mamadeira que vai fazer seu bebê dormir. E sim, os bons hábitos de sono. Do mesmo jeito, aqueles óleos essenciais que estão vendendo agora, né? Renata, eu comprei óleo essencial para o meu filho dormir. Não vai ser o óleo que vai fazer seu bebê dormir. O que vai fazer ele dormir são os bons hábitos de sono. É ele se sentir seguro na transição de sono. É ele conseguir fazer as emendas, né, dessas transições, se sentindo seguro para que ele consiga dormir sozinho, tá? Então é isso que vai dar a qualidade de sono pro seu bebê. Bom, tem uma pergunta da Cris também aqui, tá? Tá. Bebê de 2 meses, muita dificuldade de adormecer, sem mamar / peito. Como mudar isso? Berço parece ter espinhos. Como ensiná-la a dormir no berço? Já vou falar com você, Cris. A Carol, só finalizando aqui contigo, Carol, ele mama só uma vez por volta de 2h30. Então você já pode descer essa mamada só a partir de 4h30, 5 horas, porque ele já tá avançado, ele só mama uma vez e já tá por volta de 2h30 a 3. Então você já pode começar nesse horário, se ele acordar, você não dá mamadeira, acalmar ele no colo e no berço para que ele consiga voltar a dormir. E só a partir de 4h30, 5 horas dá a mamada, tá? E se der para aumentar um pouco da mamadeira no ritual noturno, você pode aumentar 30 ml para dar um reforço e ele conseguir descer mais esse horário. Também é uma possibilidade. Voltando aqui para a Cris, né? A Cris tem um bebê de 2 meses, está com dificuldade de adormecer. Adormecer sem mamar. Beleza. Cris, desassociar o mamar a dormir, né? Um bebê com 2 meses, a janela de sono dele também é curtinha. Então, você vai fazer o que eu acabei de explicar agora há pouco para a mãezinha anterior. Não deixar dormir mamando, estimular para mamar bem. Quando sair do peito, avisar, colocar para arrotar, né? Terminou de arrotar, veste o charutinho, porque só nesse movimento de vestir o charutinho ele já dá um leve despertar. E aí, pôr no berço se não estiver chorando. E se estiver chorando, começa a acalmar no colo. Não volta pro peito, porque ele já mamou, você já estimulou e ele já mamou bem. Então, nesse caso, depois que mama, que sai do peito, que eu já estimulei, que já tá satisfeito, que saiu do peito, caso o bebê chore, aí a gente acalma no colo, tá, gente?
Eu sei que muitas vezes o peito é o lugar mais fácil de acalmar, é a forma mais fácil de acalmar naquele momento que seu bebê está chorando. Mas é importante que você desenvolva a habilidade de acalmar ele no colo também. Porque senão vai acontecer o seguinte, ele vai ficar totalmente dependente de peito para acalmar. E você vai achar que você não consegue acalmar ele de outra maneira e que ninguém mais consegue acalmar. E aí acaba que você acaba virando refém dessa situação, do seu bebê só conseguir ser acalmado por você e no peito. Então, por isso que é importante a gente organizar na cabecinha do bebê cada coisa no seu lugar. O mamar alimenta, o mamar alimenta, o colo acalma e o berço dorme. Quando a gente tem essas coisas bem definidas e ensinadas para o nosso bebê, tudo fica mais fácil, porque a gente consegue ter rede de apoio, o nosso esposo, a nossa babá, a nossa mãe consegue ajudar a gente, não depende só de você. À noite, se o bebê acordar e não for horário do mamar, o seu esposo ou a sua babá podem ir lá e fazer ele dormir de novo enquanto você descansa. Então, ensinar o bebê que o colo é para ser acalmado vai ajudar você muito e principalmente o seu bebê, tá bom? Então, evita essa associação muito forte de só acalmar se for no peito. Deixa eu ver se... Ele pergunta também, bebê de 2 meses e 6 dias da Josi, lutando contra o sono. Alguma dica? Bebê de 2 meses. Tem muito bebezinho novo aqui, né? Que bom. Vou dar um recadinho para vocês aqui, mamães de bebês menores, de menos de 3 meses. Não deixe para depois para organizar a rotina do bebê e ensinar ele a dormir. Porque essa fase é a fase mais fácil de ensinar o bebê a dormir. É de 1 mês a 3 meses. Porque ele não tem esses hábitos de sono tão enraizados. Só para vocês terem ideia, eu faço bastante consultoria de bebês a partir de 1 mês, né? Depois do nascimento, caso a mãe não tenha feito a consulta de aconselhamento na gestação, a gente começa a consultoria a partir de 1 mês. E na maioria dos casos, esses bebês dormem sozinhos no primeiro dia de consultoria. Basta a gente ajustar o ambiente, colocar o charutinho, ajustar a janela de sono, colocar no berço no momento certo e eles já dormem sozinhos. As mães ficam assim, Renata, não acredito, demorava muito para dormir. Mas é só por esses ajustes, só para você ter ideia. Então não deixa para começar depois. Se você tem essa oportunidade de começar hoje, começa porque vale a pena e rapidinho o seu bebê aprende. E aí você vai ter aí toda essa infância dele, toda essa primeira infância dele para aproveitar, para ter uma maternidade descansada, para ver seu bebê se desenvolvendo bem, para que ele durma sempre no momento certo. Então, quanto antes a gente começa, melhor. Não deixa para amanhã, que você pode começar hoje, tá bom? Aproveita essa idade, aproveita que você teve acesso a essa informação antes, né? Que muita mãezinha tá aí com um bebê de 1 ano e meio, que não dorme, que acorda 1000 vezes durante a noite, porque não teve essa informação antes. Então, se você teve essa informação hoje, com seu bebê pequenininho, já aproveita, tá? Não caia no conto de achar que vai passar, porque não passa. Eu atendo mães todos os dias que elas ficam, Renata, eu esperei os 3 meses, não passou, eu esperei os 6 meses, não passou, eu esperei 1 ano, não passou. E não passa mesmo, porque só passa quando a gente ensina, né? Ou então quando o bebê tiver 4 anos, 5 anos. Você está disposta a ficar acordando de madrugada até 4, 5 anos? Né? Eu não estaria. Mas, então, procura ajuda, porque vai valer a pena e é um ótimo investimento. A Jaqueline, quantas horas de sono diurnas um bebê de 3 meses dorme? Jaqueline, eu não gosto de falar a quantidade de horas específicas de cada fase, porque o que eu percebi que as mães elas ficam muito preocupadas e apegadas a isso, tá? Então, tem uma variação de bebê para bebê. O que você precisa ter em mente
é que as sonecas devem ter duração mínima de 40 minutos e máxima de 3 horas, certo? Ou seja, se seu bebê tem sonecas a partir de 40 minutos, vai caber ali ao longo do dia dele mais ou menos umas 4 a 5 sonecas, tá? Se o seu bebê tem sonecas de 1h30, excelente tempo, o seu bebê vai ter em média de 3 a 4 sonecas. Então, o que é importante durante o dia? É seu bebê dormir dentro das janelas de sono, no mínimo 40 minutos, ele pode dormir até 3 horas nessa idade, ao longo do dia. E aí a quantidade de sonecas vai depender do tempo de cada soneca, tá? Então, mínimo 40 e máximo 3 horas por soneca. Do mesmo jeito à noite, as mães me perguntam, Renata, meu bebê tem que dormir 12 horas? Depende, entre 10 a 12 horas é um ótimo tempo, tá? É o esperado entre 10 a 12 horas por noite. Porém, se seu bebê não fizer 12 horas, fizer 10, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso ter um bebê que desperta várias vezes à noite, que no total dá 8 horas de sono. Aí é muito pouco. Então, sempre se baseia nessa média. Não fica bitolada em um horário X, em uma quantidade X, porque não faz bem para você nem para o bebê. Vamos lá. A Carol falando aqui que o bebê dela parece que realmente é fome. Carol, se você acha que é fome, se você percebe que é fome, nesse caso você vai ter que reforçar a alimentação durante o dia. Então, por exemplo, dá mais um reforço de uma fruta. Se ele come o almoço todo, acrescenta mais um legume, uma proteína para dar um reforço. Na janta, da mesma maneira. E na mamadeira à noite, vamos supor que ele mame 150 ml e mama tudo. Aumenta para 180, então você vai dar um reforço durante o dia para que ele não sinta fome tão cedo durante a noite, tá? Outra coisa que até me lembrei aqui de falar para vocês é que muitas vezes o bebê de introdução alimentar, a mãe dá o jantar 18, 19 horas pro bebê e logo em seguida ele mama. Esse mamar acaba virando uma sobremesa da janta, onde na verdade esse mamar deveria ser uma ceia. Então o horário do bebê jantar é entre 5 e 5h30, porque ele janta bem nesse horário e até a hora dele ir pro ritual noturno já vai ter dado mais ou menos 1h30, 1h30, às vezes até 2 horas. E aí esse mamar do ritual noturno vira uma ceia. E aí esse bebê ele vai estar mais alimentado para aguentar espaçar mais a noite. Então, observe isso. Será que a janta não está muito próxima à mamadeira e por isso que ele mama pouco? Será que eu não consigo reforçar mais a alimentação dele durante o dia? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? Acho que as perguntas foram essas. Alguma dúvida sobre rotina, meninas? Na próxima sexta-feira vai ter live novamente. Agora a gente vai ter live toda semana. Então eu vou deixar aí a semana toda a caixinha de perguntas para vocês, para que vocês possam ir perguntando, eu ir anotando para responder no dia da nossa live. E se vocês entrarem aqui, também podem ir colocando as perguntas, que sempre no finalzinho da live eu vou estar vou estar respondendo, né, as perguntas de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido. Foram dadas aqui algumas dicas. É importante que vocês ajustem a rotina do bebê de vocês para que vocês possam ter tudo organizado e vocês vão perceber como o comportamento dele vai mudar para melhor, como o bebê fica mais tranquilo, como ele se alimenta melhor, como ele dorme com mais facilidade por conta dessa previsibilidade da rotina. Então não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje, ajustem a rotina. Eu vou deixar aqui no próximo, quando eu desligar aqui, eu vou deixar lá nos stories as janelas de sono para vocês se basearem dentro dessa janela de sono para ajudar vocês. E qualquer dúvida, se vocês tiverem uma dificuldade maior,
Entra em contato que a gente pode fazer uma consultoria do sono, que com certeza vai ajudar muito aí o seu bebê e a você também a descansar, tá bom? Um beijo e até a próxima!